Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Malheiros, sou auditor fiscal da Receita Federal, exerço o mandato na primeira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no CARF, e estamos aqui com uma novidade no canal, que é um curso de processo administrativo fiscal, que vai ter como lastro a jurisprudência do CARF, vai ser o processo administrativo fiscal na prática, processo administrativo tributário federal na prática, né, o decreto 70235, e a gente vai fazer mais ou menos como se fossem os códigos comentados, né, que há um pouquinho de doutrina, a gente vai citar o dispositivo legal, a regulamentação e ali uma jurisprudência para a gente ir sentindo como que essas questões são resolvidas no dia a dia, como que se resolve isso na instância administrativa máxima tributária federal, tá certo? Então vamos começar aqui o nosso curso, com muito prazer que eu começo a compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó, é a nossa aula zero. E vamos lá, processo administrativo fiscal no CARF, aula zero, preâmbulo do decreto 70235, né, que regulamenta o processo administrativo fiscal em âmbito federal. Então, vamos lá, ó, preâmbulo do decreto, o presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 3 da Constituição, e tendo em vista disposto no artigo 2º do decreto-lei número 822 de 1969, decreto. Vamos lá, né? Então, a gente é um bate-papo, a gente está tateando aí em cima do decreto, a implantação de um contencioso administrativo. Então, a gente vê que apenas com o advento da Constituição de 67, com a redação das emendas constitucionais número 1, 69, 7, 77, é que voltaram a ser previstas as possibilidades de implantação de contenciosos administrativos. Então, na Constituição Federal, a gente vê de 88, né? A gente vê ali no inciso 55 do artigo 5º, que vai prescrever que aos litigantes em processo judicial administrativo. Então, está aí a previsão em ordem constitucional atual, né, do processo administrativo. A natureza jurídica do decreto 7235 é muito interessante essa questão, né, que ele possui status de lei, e foi confirmado lá nessa apelação aí, como se vê no trecho de voto do ministro Ilmar Galvão. Olha que interessante. Achava-se o país sob império de duas ordens jurídicas, uma constitucional e outra institucional. Vale dizer, conquanto a nova Constituição, de 69, vedando a delegação de atribuições e reservando à lei federal toda a matéria de direito processual e de direito financeiro, permaneceu, como se viu, com plena vigência o Decreto-Lei nº 822, de 69. Como a gente viu lá no preâmbulo, é ele que dá lastro para o Decreto 7235, né? Mas veja que ele foi editado no âmbito de um ato institucional, o ato institucional número 12, que é o que o relator fala ali, das duas ordens jurídicas. Então, invocando a delegação contida neste diploma legal, no decreto, competência para regular o processo administrativo e exigência de créditos tributários federais, baixou o presidente da República o decreto 70235, né? Então, veja que ele já nasce de modo atribulado, mas se consolidou como lei, e aí ele está até hoje regulamentando o nosso processo administrativo tributário federal. A regulamentação, ele foi regulamentado como tem status de lei, então editou-se o decreto 7574 de 2011, que vai consolidar em um único diploma, de forma sistematizada, toda a legislação processual administrativa tributária federal. Então, eu coloquei como exemplo aí o procedimento para restituição, ressarcimento e compensação de tributos, mas ele fala sobre perdimento, mas mais uma porção de ações que ele vem regulamentando, consolidando toda a legislação esparsa que existe por aí, né? Então, aí a visão geral, que é contribuição de um dos livros que eu uso como bibliografia aqui do nosso curso, uma obra fantástica do professor Gilson Wesley Michel, hoje professor da Federal de Santa Catarina, ex-auditor fiscal. Ele coloca aí para a gente, né, as quatro fases aí as quatro fases que percorre a Constituição e a cobrança do crédito tributário. Então, a gente vê ali a gente não precisa nesse momento querer decorar isso daí, porque ele vai vir sendo, a gente vai trabalhar aos poucos, toda essas fases aí, mas a gente já dá uma visão geral aí, né? Então, a gente tem ali a fase 1, logo ali em cima, que é a ação fiscal, não contenciosa ainda. Depois temos a fase 2, que é o julgamento de primeira instância, que é feito nas delegacias da Receita Federal de Julgamento, as DRJs. A fase 3, o contribuinte ainda se resignando, isso aí vai subir para a segunda instância administrativa, para a segunda instância recursal administrativa, que é o CARF, nas turmas ordinárias ou nas câmaras. A gente vê ali as figuras do recurso de ofício, recurso voluntário,
E temos aí a fase 4, né, que há quem diga que, inclusive, é uma terceira instância de julgamento, quando o processo vai para a Câmara Superior de Recursos Fiscais no âmbito do CARF também. Aí é para resolver uma questão de uniformização de jurisprudência, né? Então, mais ou menos similar ao que o STJ faz em termos de legislação tributária federal, certo? Seguindo aí, e a Lei 9784, né? Quem se pergunte, a Lei Geral do Processo Administrativo, onde que ela vai se encaixar aí? Como que elas convivem? Como convive o PAF, a lei que regula o processo administrativo fiscal federal, e a Lei Geral do Processo Administrativo? Então, a gente vê aí, ó, lá no artigo 69 da 9784, os processos administrativos específicos continuarão a se reger pela sua própria lei, que é o caso do PAF, tem uma lei para ele, aplicando-se apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Assim, importa ao decreto 7235 os princípios da Lei Geral do Processo Administrativo, que, apesar de ausentes da lei do PAF, hão de pautar a conduta dos agentes públicos investidos nas funções inerentes à administração tributária. E aqui a gente começa a ver, na prática, né, a aplicação, a dificuldade que o julgador tem no dia a dia, que o conselheiro tem, que o julgador tem, que o próprio fiscal tem também quando ele vai lá constituir o crédito tributário ou analisar um direito creditório. A gente vê aí, né? Olha só, o caso similares, e a gente vê aí soluções. Então, tive no primeiro acordo ali, na primeira emenda, recurso voluntário, juntado de documentos, possibilidade, ele supera o parágrafo 4º do artigo 16, com as suas exceções, e se vale do artigo 38 da Lei 9784. Então, ele diz ali, é possível a juntada de documentos? É possível a juntada de documentos, posteriormente a apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38 da Lei 9784. Ao passo que outro acordo envolvendo tema de prova também, a gente tem ali, ó, pedido de ressarcimento, prova do indébito, fato constitutivo do direito no qual se funda o pleito, ônus do direito passivo, preclusão. Então, ali, ressalvado das hipóteses das alíneas A, B e C do parágrafo 4º do artigo 16, que a gente vai estudar adiante, mas trata aí das hipóteses que você pode apresentar, as hipóteses legais que o decreto permite que sejam apresentadas após a apresentação da impugnação. As provas de existência do direito creditório a cargo de quem o alega, o artigo 36 da Lei 9784, devem ser apresentadas até a interposição da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada. Ou seja, eles têm uma dividida, né? O mesmo conselho, ora admite a aplicação da Lei 9784, ora não admite, se atém ali a literalidade do parágrafo 4º do artigo 16, quanto à juntada de provas, posteriormente à apresentação da impugnação, tá certo? Então, finalizou nossa apresentação. Vou deixar de dividir a tela com vocês. E é isso, pessoal. Esse é o começo do nosso curso de Processo Administrativo Fiscal Federal no âmbito do CARF, processo visto na prática. Então, a gente vai mudar um pouco o canal. Esses vídeos aqui vêm às quartas-feiras. E na outra semana, às segundas e quintas, mantemos as súmulas e os julgados de objetos de controvérsia no CARF. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem tem interesse nesse conteúdo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.